Nós vamos dar início então ao nosso painel. Eu queria cumprimentar também aos nossos internautas que vão acompanhar esse painel, que tem como tema o pastor como teólogo público, recuperando uma visão perdida. Mas antes de a gente tratar do painel e algumas considerações sobre como vai ser esse painel, o nosso teólogo João tem uma pergunta para fazer sobre o livro que ele acabou de apresentar. Vai lá, João. Kevin, o que vem primeiro? O ovo ou a galinha? Mas o João tem mais uma informação para dar aí para a gente, além da pergunta, né, do First Theology, ele tem também um agradecimento por este livro, o pastor como teólogo público. Meu amigo Kevin, muito obrigado por um livraço. Boa, obrigado, João. A gente vai trabalhar sobre esse tema, então, o pastor como teólogo público. Antes, porém, deixa eu dizer como a gente vai fazer esse momento. A gente vai ter algumas perguntas direcionadas acerca do livro e a gente vai ter uma sessão final que é de perguntas relacionadas ao livro, não é o que foi feito aqui, que ele trabalhou aqui, obviamente, e as palestras que ele deu até então. A gente vai ser bem rigoroso com relação às perguntas, referentes exatamente ao tema das palestras e do que foi tratado aqui. Então, se você tiver alguma pergunta, você então procura os nossos colaboradores, eles estão identificados com a camisa, não é, da Vida Nova. Você entrega suas perguntas a eles e elas vão chegar aqui, a fim de que a gente possa aproveitar ao máximo esse tempo de reflexão sobre o livro O Pastor como Teólogo Público. Dr. Van Hooser, muito obrigado pela oportunidade de a gente conversar um pouco sobre esse livro. Eu acredito que ele tem muito a contribuir para o nosso contexto. A primeira pergunta é a seguinte: quando a gente fala sobre pastor e teólogo e pensa essa relação, geralmente fica aquela pergunta, não é, por conta de uma visão equivocada do pastor, muito prático. Então a ideia seria, ou você é pastor ou é inteligente. Os dois ao mesmo tempo não dá. Mas me parece que isso é um erro, e o senhor parece expor isso de uma maneira muito interessante nesse livro. O que motivou o senhor a escrever o pastor como teólogo público? I am troubled by this dichotomy. Essa dicotomia me deixa travado. I had a student come into my office once Um certo dia, um aluno entrou no meu escritório to talk about his future. para falar do futuro dele. He was debating whether to become a pastor or a theologian. Estava em dúvida, me torno um pastor ou um teólogo. And it was clear that he wanted to go into the academy, Fica claro que ele queria estar no mundo acadêmico, but he wasn't confident enough about his intellectual ability. mas ele não tinha confiança se ele tinha capacidade, massa cinzenta o suficiente para isso. So he came to me to get advice and a kind of judgment as to his worth. Ele veio então pedir um conselho e ver se eu podia dizer para ele, ó, você tem a capacidade, julgar se ele era capaz de fazer o trabalho. But then he said, "Please don't tell me that I can only be a pastor." Ele disse, mas por favor, não me diga que eu posso ser só um pastor. And I was shocked because it was clear that he thought pastors were ones that didn't have to have good minds. E eu estava, né, foi um choque, porque para ele claramente estava na mente, o pastor não precisa ter lá uma mente muito boa. So I realized this was a teaching opportunity, Vi que era uma oportunidade então para ensinar algo. and I said, "I'm sorry. Eu falei, desculpa. I think you're only qualified to be a professional theologian." Eu falei, eu acho que você só tem capacidade só para ser um
teólogo profissional. I still have students who think that if they're intelligent, they should be going to the academy. Ainda tem alunos que creem que se eles são inteligentes, eles precisam ir para a academia. And I wrote this book because I think that's the wrong way to think. Eu escrevi esse livro porque acho que essa dicotomia é errada. Not only is the pastor supposed to be a theologian, Não somente o pastor deve ser um teólogo, but it's more challenging to be a pastor than a professor. mas é muito mais desafiador ser pastor do que um professor. Professors only have to know things. Professor só precisa saber as coisas. Pastors have to be wise. Os pastores precisam ser sábios. I would like to see more of our best students Gostaria de ter mais de nossos melhores alunos think of the pastorate as the high point, pensar no pastorado como ponto alto, the goal of their education. como alvo do seu ensino, de sua formação. But I also know why the student wanted to go into the academy. Mas também sei por que esse aluno queria fazer parte da academia. It's because he didn't have good examples of pastor theologians. Porque ele não tinha bons exemplos de pastores que são teólogos. I used to live in Scotland, Eu costumava viver na Escócia and I walked my daughters to school through a churchyard. e eu levava meus filhos a pé para a escola, passando pelo pátio de uma igreja, A cemetery, por um cemitério. and once I heard some American tourists who were looking at a tombstone. E um dia vi turistas americanos olhando lá para um túmulo. And the wife was distraught and said to her husband, "Look what they've done." E olhando essa lápide, né, a esposa disse para o seu marido: veja o que fizeram. They've buried two men in the same plot. Eles colocaram dois homens dentro do mesmo túmulo. Why do you think that? Asked her husband. E o marido perguntou: por que você acha que isso aconteceu? She said, "It says so right here. Mas ela diz exatamente isso na lápide. Here lies a pastor and a theologian." Aqui jaz um pastor e um teólogo. She couldn't imagine the two being in one person. Não fazia ideia que podia juntar os dois numa só pessoa. This is a problem. We have a false picture of what a pastor is. Esse é um retrato errado que nós temos do que é um pastor. Quando a gente lê logo o título do livro, Pastor como Teólogo Público, principalmente aqui no contexto brasileiro, a gente lembra do conceito de teologia pública. Qual a diferença entre o conceito que o senhor trabalha de teólogo público e o conceito de teologia pública, tendo em vista os trabalhos do Max Stakehouse e outros? We also have this concept of public theology, Também temos esse conceito de teologia pública, of theology done in the public square, a teologia feita na praça, no cenário mundial, addressing issues such as social justice. falando de assuntos como justiça social. We mean something a little different with our title. Quando nós usamos essa expressão, nós temos um significado um pouco diferente. By public, I simply mean people. Quando eu falo de teologia pública, esse público eu estou me referindo a pessoas. The church is a public. A igreja é um público. People gathered in one place. As pessoas se reúnem num determinado local. And this is why being a pastor is more challenging than being a professor, E por isso ser pastor é mais desafiador do que ser um teólogo, because you have to work with people. porque você precisa lidar com as pessoas. And not simply work with people as in next to them. Não só trabalhar com as pessoas como ao lado delas. If you're a pastor, people are the medium of your theology. Se você é um pastor, as pessoas são o meio de sua teologia. You're trying to shape these people into a holy nation. Você está tentando moldar essas pessoas para que sejam uma nação santa. This is the work of the pastor, to form a people who will represent God's kingdom in this place. Essa é a tarefa de moldar esse povo que serão o povo de Deus nesse determinado local. So Christ reigns in his people, Então, Cristo reina em seu povo and in the space between people, the way they relate. e no espaço entre as pessoas, da maneira como eles se relacionam. So this is why it's challenging to be a pastor. You have to work with people even if you aren't a people person. Esse é o desafio de ser pastor. Você precisa trabalhar com as pessoas,
mesmo que você seja uma pessoa orientada para as outras pessoas e não para coisas. You have to relate with different kinds of people. Você precisa se relacionar com diferentes tipos de pessoas. And this is one reason why I think pastors should read fiction books. É por isso que eu acho que pastores deveriam ler livros de ficção. If I read a fiction book, I understand the lives of people, lives that I have not lived. Se eu leio ficção, eu vou entender a vida de pessoas que eu não vivi. So a pastor needs to know the Bible Logo, um pastor precisa conhecer a Bíblia and the people with whom he is working. e as pessoas com quem ele trabalha. No terceiro capítulo, o senhor trata nesse livro sobre o ministério da realidade. E aí o senhor trata da teologia no sentido de uma teologia no modo indicativo. O senhor poderia falar um pouco sobre isso? O que é o ministério da realidade? So Christianity has been criticized in the 20th century O cristianismo tem sido criticado no século XX, for being a religion of wish fulfillment, sendo uma religião das pessoas que satisfazem seus desejos. or Karl Marx said that it was to distract the masses from social problems in their day. Karl Marx afirmou que a religião é uma alienação das pessoas dos problemas do dia a dia. But Christian theology is about what is real. Mas a teologia cristã, o assunto dela é o que é real. Jesus says, "Heaven and earth will pass away, but my word endures forever." Jesus diz: céus e terra passarão, mas minha palavra permanece para sempre. So my vision is that pastors need to understand that they are dealing with ministering reality. Minha ideia é que os pastores precisam entender que eles estão ministrando a realidade. And that their teaching of the Bible affects the daily lives of the people with whom they work. E que seu ensino afeta a vida cotidiana, diária das pessoas com quem trabalham. Now, there are many claims as to what reality is, Então, há muitas afirmações ou reivindicações do que seja verdade. and it's easy to think that we live in a reality that is only material. E é muito fácil pensar que vivemos numa realidade que é só material. And this is why being a pastor is so challenging. We're ministering a reality that we can't always see and touch. E por isso que é tão desafiador ser pastor, porque nós ministramos para uma realidade que nem sempre podemos ver e sentir. But the love and providence of God, they're real. Mas o amor, a providência de Deus são reais. And Christian pastors and theologians should never back down in a discussion E pastores e teólogos cristãos nunca deviam se ausentar de uma discussão if the issue is reality. ou fugir de uma discussão quando nós estamos falando da realidade. A few years back, Alguns anos atrás, in the North American church, na igreja dos Estados Unidos, there was a crisis of confidence among pastors. havia uma crise de confiança entre os pastores. They realized that there were other helping professions, Eles perceberam que havia outras profissões que ajudam as pessoas, doctors, psychologists, psicólogos, médicos, plumbers, electricians. eletricistas, encanadores. They could do things. Eles podiam fazer coisas. What does a pastor do? E o que um pastor faz? There was a crisis of confidence. Havia uma crise de confiança. Some pastors left the ministry. Diversos pastores abandonaram o ministério. They didn't remember what the pastor is for. Eles não se lembraram para que existe um pastor, qual é a função dele. The pastor may not be able to change a light bulb, Talvez o pastor não consiga nem trocar uma lâmpada, but the pastor brings understanding of the Word of God. mas ele traz entendimento, compreensão da palavra de Deus. And not only with words, E não só com palavras, but with the way the pastor relates to other people as well. mas da maneira como ele se relaciona com as pessoas. Every time my students have children, Toda vez que meus alunos, eles tá crescendo a família deles, nasce um filho, I tell them that their theological project has just begun, eu digo a eles que o projeto teológico deles acabou de iniciar. because as fathers they now need to faithfully represent the fatherhood of God. Porque como pais agora eles precisam representar fielmente a paternidade de Deus. But this is also the task of the pastor, Mas isso também é a tarefa do pastor, to shepherd the flock the way Jesus shepherded the flock. de pastorear o rebanho assim como Jesus pastoreava.
Dr. Van Hooser, aqui nesse plenário existem diretores de seminário, professores de teologia, e nesse capítulo o senhor fala sobre a relevância dos seminários para a formação desses pastores teólogos. Quais conselhos o senhor daria a esses diretores, seminaristas, professores que desejam encarar o desafio de ser um pastor teólogo? Right. So our seminaries today, Nossas escolas bíblicas, seminários, faculdades de teologia, they more or less reflect a structure that was invented in Berlin eles refletem aproximadamente, ou mais ou menos, uma estrutura que foi inventada em Berlim in the 19th century no século XIX, with 4 different faculties, com 4 universidades ou faculdades Departments. diferentes, ou departamentos de uma universidade. In the past, theology was one subject, No passado, a teologia era um assunto, and now we have several specializations. agora nós temos especializações. So specialized knowledge is not a bad thing, Conhecimento especializado, né, mais específico, não é ruim, unless you become a specialist a não ser que você se torne um especialista who is unable to make connections. que é incapaz de fazer as conexões. So our seminaries have to work hard to make sure Então, nossos seminários precisam trabalhar arduamente para that our pastors don't think of themselves as specialists. que nossos pastores não se achem especialistas. Theology is one, A teologia é uma só, and each of the academic departments has something to contribute. e cada um dos departamentos acadêmicos dentro da faculdade de teologia tem algo a contribuir. But all too often in the institution of the seminary, Mas muitas vezes na instituição do seminário, the departments become compartments. então os departamentos, e talvez eu tenha que explicar, departamento, por exemplo, de missões, de sistemática, Novo Testamento, Antigo Testamento, esses departamentos essas divisões se tornam departamentos separados. At Trinity, we're revising the MDiv curriculum right now, No Trinity, onde eu leciono, estamos revisando o currículo do mestrado em divindade. and this is always an opportunity for what we call turf war, war over property. E nessa hora é um excelente momento para se discutir sobre o que pertence a quem. And the property is the time my department gets to have in the curriculum. E a propriedade é quanto o meu departamento consegue, quantas matérias vai conseguir nesse currículo, nessa grade. So often the problem we have is that departments are at war with one another, Então, não é incomum que os departamentos diferentes de uma mesma faculdade de teologia, por exemplo, universidades, seminários, estão guerreando um contra o outro, with regard to method com relação a método and with regard to how many classes we get to teach. e quantas matérias ou disciplinas cada departamento vai ter. And so often it's left for the students to put things together. Então, não é incomum que agora os alunos precisam achar como juntar essas coisas. I think seminaries need to see themselves as all working together Creio que os seminários precisam olhar para que todos os departamentos cooperam juntos, for the project of forming people who can rightly handle the Word of God. de formar pessoas que consigam lidar apropriadamente com a palavra de Deus. I think all the departments have something to contribute Todos os departamentos certamente têm o que contribuir to the great project of interpreting the Bible to Para o- hear God's Word today. para o grande projeto de interpretar a Bíblia, para que nós ouçamos, para que a gente capte a palavra de Deus para os dias de hoje. We need all the departments working together Precisamos todos os departamentos trabalhando juntos and talking over our departmental fences. e conversando, passando por cima dessas cercas entre departamentos que nós criamos. Because the final product of a seminary, a pastor, Porque o produto final de um seminário, que é um pastor, is not a specialist, não é um especialista, but a special kind of generalist. mas um tipo especial de um generalista, de um clínico geral. And the a peculiar kind of generalist who is able to relate everything to the gospel. E um clínico geral peculiar que consegue relacionar todas as coisas ao Evangelho. O quarto capítulo do livro
artesãos na casa de Deus, foi para mim uma experiência muito, muito empolgante. O senhor fala ali sobre as práticas do pastor teólogo e chama atenção para a questão do evangelista, o catequista, o liturgista, o apologista. O senhor poderia falar um pouco sobre esses artesãos na casa de Deus? So the job of the pastor is to build up the house of God. A tarefa do pastor é edificar a casa de Deus. And I'm not talking about building programs, Eu não estou falando de um projeto de construção, because the church is made of people, porque a igreja são pessoas, living stones in God's temple, são pedras vivas no templo de Deus, with Jesus Christ as the cornerstone. com Jesus Cristo como a pedra angular. So the pastor builds up the house O pastor edifica essa casa. to make mature disciples is to edify people, Para formar discípulos significa edificar as pessoas, and edify means build up. e edificar significa justamente isso, né? Fazer crescer e edificar. So what a pastor does that nobody else does O que um pastor logo faz, que ninguém mais faz, is to minister the word of God é ministrar a palavra de Deus to the people of God para o povo de Deus, to build them up in the body of Christ. para edificá-los como o corpo de Cristo. And I think everything a pastor does E creio que tudo que o pastor faz is an aspect of this great building project. é um aspecto desse grande projeto de edificação. So evangelism has to do with the ministry of the word. Evangelismo tem a ver com o ministério da palavra. Preaching is a part of it, Pregação é parte disso, but there are many ways to minister the word. mas há muitas formas ou maneiras de ministrar a palavra. Counseling people is a ministry of the word. O aconselhamento é o ministério da palavra. And we can minister the word when we visit people in their homes E podemos ministrar a palavra quando fazemos a visitação na casa das pessoas, by providing words of comfort of the gospel. proporcionando palavras de consolo a partir das Escrituras. Or we could be like catechists, teaching the word of Ou God podemos ser como catequizadores, ensinando a palavra de Deus. and the history of its learning and understanding. E a história do seu entendimento e de sua compreensão. And teaching is another way of building up the church. E o ensino é uma outra parte da edificação da igreja. In the past, we talked about the church's doctors, No passado, nós falamos como os doutores da igreja, which means teachers. que significava os mestres, os professores. But the purpose of a doctor is to make sure the body is well. Mas a função de um doutor é a certificar de que o corpo está bem, que o corpo está são. And we need doctors of the church today Precisamos doutores da igreja hoje, because there are lots of bugs and infections going around that can get into the body of Christ. porque tem muitas zicas por aí infectando o corpo de Cristo. So we need to be inoculated against these diseases. Então precisamos aí de uma vacina contra essas doenças. And one of the best antidotes for poison E um dos melhores antídotos contra o veneno is truth. é a verdade. So we need to learn the truth, and we need to be able to recognize falsehood. Precisamos ensinar a verdade e aprender a reconhecer onde nós temos a falsidade, onde nós temos o erro. But pastors must do more than instruct the mind. Mas pastores precisam fazer mais do que só informação mental. The hardest challenge is to shape people's hearts. O desafio maior é moldar o coração das pessoas. How do you get people to desire God? Como nós chegamos ao ponto de fazer as pessoas desejarem Deus? How do you get people to want to glorify God more than anything else they want? Como levamos as pessoas a ter o desejo de glorificar a Deus acima de qualquer outra coisa? So we need to form not only minds but hearts. Logo, temos que formar não só mentes, mas corações. And I think one way to do this is to adopt certain, well, we'll call them liturgical practices. E uma maneira de fazê-lo é, talvez a gente deveria dizer, de adotar certas práticas litúrgicas. Because we only learn some things by doing them. Só aprendemos algumas coisas fazendo-as. And at its best, that's what the liturgy is. E, na verdade, o melhor da liturgia é fazer justamente isso. It's another way of learning the gospel. É uma outra maneira de aprender o Evangelho.
For example, I go to a church Por exemplo, eu frequento uma igreja where after the sermon but before the Lord's Supper, que depois do sermão, mas antes da celebração da ceia, we pass the peace of Christ. compartilhamos a paz de Cristo. We say the peace of Christ to you. Dizemos um para o outro, a paz do Senhor para você, irmão. We're literally communicating the peace of Christ. Estamos literalmente comunicando a paz de Cristo. And initially, I was uncomfortable doing that. E no início eu não me sentia à vontade fazendo isso. Now it's one of my favorite parts of a church service. Agora se tornou uma das partes preferidas do culto. My heart was changed. Meu coração foi transformado. I saw the importance of going outside my comfort zone. Eu vi a importância de sair de minha zona de conforto. And I realized that when I pass the peace of Christ, Eu percebo que quando eu transmito essa paz de Cristo, I'm following Jesus. estou seguindo a Jesus. So in liturgy, we can exhibit the reality that we talk about in the sermon. Então na liturgia podemos demonstrar, expor aquilo que nós falamos a respeito quando a gente trata do Evangelho. The other amazing thing about a church service, A outra coisa impressionante num culto, and the way liturgy forms us, e a maneira como a liturgia nos forma, nos molda, is when we share the Lord's Supper together. é quando partilhamos da ceia do Senhor. At Corinth, in Paul's time, Em Corinto, no tempo de Paulo, they weren't doing it the right way. não estavam fazendo a coisa muito certa. We think that the wealthy were getting bigger portions than the poor. Aparentemente, os ricos estavam tendo uma participação maior ou tendo uma parte maior do que os pobres. And Paul realized that this contradicted in practice E Paulo percebe que isso contradiz na vida prática the heart of the gospel. o coração, o cerne do Evangelho. The gospel is about a new humanity that exists in Christ. O Evangelho trata dessa nova humanidade que existe em Cristo. There's neither male or female, Jew or Greek, master or slave. Não tem essa distinção entre senhor, escravo, homem, mulher, senhor, qualquer outra divisão. The Lord's Supper is a radical social practice. A prática da ceia, a celebração da ceia é uma prática radical. To learn to commune with people from a different ethnicity or class Comungar com pessoas de uma etnia diferente, de uma classe diferente. is extraordinary. Isso é fantástico. Many people do not know how to do this. Muitas pessoas não sabem como fazê-lo. The church is trying to form people who can enact the new humanity we have in Christ. A igreja quer formar pessoas que consigam praticar, viver, demonstrar essa nova humanidade em Cristo. And if this isn't exciting enough to get you to think about becoming a pastor, E se isso não motiva ainda suficiente para considerar se tornar um pastor, as a pastor you can also do apologetics. como pastor você também pode ser apologeta, pode fazer apologética. Because creating communities of reconciliation Pois criar comunidades onde se pratica a reconciliação is one of the best arguments for the truth of the gospel. é um dos melhores argumentos para a verdade do Evangelho. The postmodern philosopher Jacques Derrida, O filósofo pós-moderno Jacques Derrida, whenever he spoke of forgiveness, sempre que ele falava de perdão, always qualified it by saying, sempre assim dava uma qualificada, dava uma interpretada nele, if such a thing exists. se é que algo assim existe. The church is a living exhibit that it exists. A igreja é uma demonstração viva de que isso é realidade. We also need to exhibit the cruciform love of Christ. Também precisamos mostrar, exibir o amor cruciforme de Jesus. Because apologetics should not simply defend things like the existence of God, Porque a apologética não está lá só para defender a existência de Deus, but the wisdom of God. mas a sabedoria de Deus. And again, we do this E outra vez, o fazemos by forming communities that exhibit the same kind of love that goes to the limit. formando comunidades que demonstram esse amor que vai ao limite, ao extremo. I think today, one of the reasons people have a hard time with the gospel Creio que hoje diversas pessoas elas lutam, elas têm dificuldade com o evangelho, is that they can literally not imagine it. que elas não conseguem imaginá-lo. The plausibility structure of our world
A estrutura de plausibilidade do nosso mundo is one that thinks in terms of competition and conflict. é uma que pensa em competição, em conflito. Wouldn't it be wonderful Não seria maravilhoso if the church became a plausibility structure se a igreja se tornasse essa estrutura de plausibilidade, that not only proclaimed the truth, que não só proclama a verdade, but exhibited it? mas a exibe no público, né? Muito obrigado, Dr. Kevin Van Hooser. É muito gratificante poder ouvir tudo isso nessa manhã. Eu não resisto, por isso eu vou dizer a todos vocês, olha só, não pode passar dessa vida para outra sem ler o pastor como teólogo público. A gente vai ter a sessão de perguntas e respostas relacionadas às palestras. Dr. Van Hooser, essa primeira pergunta que chegou agora, ela tem a ver com a segunda palestra. E ela considera o seguinte: tendo em vista, no campo da soteriologia, os dois ramos, né, mais amplamente divulgados, o arminianismo e o calvinismo, como tradições interpretativas da Bíblia, o nosso congressista pergunta o seguinte: não seria o caso de se reabrir o diálogo e voltar ao texto bíblico, deixando de lado as paixões e a tradição teológica que condiciona a leitura do texto? So yes, we are all conditioned. Sim, todos somos condicionados. Christian or not, we've been indoctrinated, as I said earlier. Como já disse antes, cristão ou não, nós fomos endoutrinados. Some of us have chosen to go to schools that indoctrinate us further. Alguns de nós foram a escolas que nos doutrinam, nos põem no molde. And I'm grateful for the education I received in a particular tradition. E sou grato a Deus pela formação que recebi em determinada instituição. I continue to identify with that tradition, Continuo me identificando com essa tradição, but not to the point where I do not recognize Christian brothers and sisters in other traditions. mas não ao ponto de não reconhecer irmãos cristãos de outras tradições teológicas. One of the problems we face today in theology, Dos problemas que enfrentamos hoje na teologia, especially evangelicals, especialmente evangélicos, is that we make minor issues major conflicts. é que nós pegamos coisinhas pequenas e fazemos dela um monstro, um elefante. I'm not saying that Arminianism and Calvinism is necessarily a minor issue. Não estou afirmando que calvinismo e arminianismo seriam uma questão assim de menos importância. But on the other hand, it's not as if one is orthodox and the other is not. Mas não se trata de uma ser ortodoxa e outra não. I'm glad there are people other than Reformed Christians in the world. Estou grato a Deus que haja outros cristãos no mundo que não sejam reformados. If I had a button that I could push Se tivesse botão lá que eu pudesse apertar, that would make all the Lutherans go away, que fizesse todos os luteranos sumirem, I would not push it. não apertaria. Some of my best friends are Lutherans. Alguns dos meus melhores amigos são luteranos. If I had a button that would push or make any other denomination go away, Se eu tivesse botão que pudesse apertar e fizesse sumir qualquer outra denominação, I would not push it. eu não apertaria. I think we need more than one tradition Creio que precisamos de mais de uma tradição to appreciate the fullness of the stature of Jesus Christ. para apreciar a plenitude da estatura de Cristo. I think the Arminians Creio que os arminianos keep the Calvinists honest, mantêm os calvinistas mais honestos and the Calvinists return the compliment. e os calvinistas retribuem. I'm not saying the differences don't matter, Não estou dizendo que as diferenças são de só menos importância, but many of these traditions arrived at a particular time to answer a particular problem. mas muitos desses problemas surgiram em determinada época para responder uma pergunta do contexto. History moves on, A história caminha, there are new problems,
aparecem novos problemas. The best traditions can adapt and adjust. As melhores tradições conseguem se ajustar e se moldar. And so we call them living traditions. E essas tradições nós chamamos de tradições vivas. I think both Calvinism and Arminianism are living traditions. Creio que tanto o calvinismo como o arminianismo são tradições vivas. And I also think that in order to be honest with myself, E também creio que para ser honesto para comigo mesmo, I have to believe that there are Arminians who care as much about sola scriptura as I do. que há arminianos que se agarram na sola escritura tanto quanto eu. And that they make as sincere an effort to understand the Bible as I do. E eles têm um interesse sincero, assim profundo para entender a escritura assim como eu tenho. I'm not saying both can be right, Não estou dizendo que os dois podem ser verdade, but I do sometimes wonder if the difference between us mas às vezes penso se a diferença que há entre nós might not be one of God's gifts to the church. talvez seja uma das dádivas de Deus para a igreja. I believe in one Lord, Creio em um Senhor, but I also believe that at Pentecost, também creio que no Pentecostes, people praised the Lord in many languages. que no Pentecostes as pessoas louvaram a Deus em muitas línguas diferentes. And to some extent, I think Calvinism and Arminianism are different languages. E de uma certa forma, calvinismo e arminianismo são linguagens diferentes. The last thing to say about the difference A última coisa a falar sobre essa diferença, is that one way for evangelicals to mature uma das maneiras de evangélicos amadurecerem is to distinguish what is of first importance in é theology distinguir o que é de importância primordial na teologia from what is of second and third importance. e daquilo que é de importância secundária ou terciária. And though we may divide for various reasons over secondary matters, E talvez nós temos divergências sobre assuntos secundários. we must continue to celebrate our unity in Christ. Precisamos continuar a festejar, celebrar nossa unidade em Cristo. Paul and Barnabas went their separate ways for some reason, Por algum motivo, Paulo e Barnabé se separaram, but they extended the right hand of apostolic fellowship to one another. mas eles estenderam a mão de comunhão apostólica um para o outro. So may the vigorous discussion of the differences continue, Então, que a discussão vigorosa entre as tradições continuar over coffee. quando nós tomamos café junto. Ainda nessa discussão da tradição, a pergunta que chegou aqui é mais de esclarecimento quanto ao uso do termo evangélico. Aqui no Brasil, às vezes, quando se fala do evangélico, se leva em consideração mais os movimentos neopentecostais. É a pergunta como está sendo feita aqui. Como o senhor entende os evangélicos? Thank you for letting me have an opportunity to answer, Obrigado pela oportunidade de responder sobre essa questão. because there is no such thing as the meaning of a word. Não há algo assim como o significado último de uma palavra. Meaning is a function of how people use words. O significado, ele vem conforme as pessoas usam as palavras. So whenever anybody asks me, are you an evangelical? Então, quando alguém me pergunta, você é evangélico? I say that depends Eu digo, depende. on what you mean by it. Depende do que você quer dizer com essa palavra. People have very different ideas that come to mind when they hear this word. Pessoas têm conceitos muito diferentes quando escutam esse termo. For example, many people use it as a sociological description. Diversas pessoas usam evangélico como uma descrição sociológica. In America, we're currently trying to decide who will become the nominees for president. Agora, nos Estados Unidos, estamos tentando decidir quem vai ser os que vão ser nominados para a presidência. And the newspapers are very interested in how evangelicals will vote. E os jornais eles estão muito preocupados como que os evangélicos vão votar. But I saw an article recently Mas vi um artigo recentemente that distinguished 7 kinds of evangelicals, que distinguia 7 tipos diferentes de evangélicos. and that was only in the state of Iowa. E só no estado de Iowa, um grande estado, né? So what I mean by evangelical O que eu quero dizer quando digo evangélico is the project of a people é o projeto de um povo or a theology ou de uma teologia that is trying to be conformed to the gospel. que quer se conformar, quer ser moldado pelo evangelho. It's a theological project. É um projeto teológico.
It's not limited to one denomination. Não se limita a uma denominação. Neither is it a fait accompli, a finished project. Nem é um projeto terminado, ou essa palavra linda em latim. It's my hope. I want to become an evangelical. Mas é um desejo, eu gostaria, eu quero ser um evangélico. I want to correspond to the gospel. Quero corresponder ao evangelho. So oftentimes when I use the term, Então, muitas vezes quando eu uso esse termo, I'm using it as a goal estou usando como um alvo, um lugar onde eu quero chegar, towards which Bible-believing churches should strive. para o qual igrejas que creem na Bíblia, que se sustentam na Bíblia, se direcionam, se orientam. But I use the term cautiously Mas uso esse termo com cautela, because it's no small thing to call oneself an evangelical. porque não é assim algo de menos importância, não é algo desprezível se chamar de evangélico. Am I a person of the gospel? Sou uma pessoa do evangelho. I hope I am becoming a person of the gospel. Espero que eu esteja me tornando uma pessoa do evangelho. So evangelical theology is my hope and prayer. Logo, teologia evangélica é minha esperança e minha oração. A próxima pergunta tem a ver com a origem do conceito de drama. Como o senhor chegou nesse conceito de drama? Tem um livro do Pedro Calderón de la Barca, fala sobre o teatro do mundo, e que fala um pouco dessa coisa da importância do drama e a teologia e etc. Como o senhor chegou até esse conceito e qual a relação dele com o conceito que Calvino desenvolve de teatro da glória de Deus? Good. That's a very good question. Boa pergunta. I think it started when I realized that God does things with words. Acho que iniciou em mim quando eu percebi que Deus faz coisas com palavras. Because in much theater, like Shakespeare, Porque em muitas peças teatrais, como Shakespeare, the words are the action. as palavras são a ação. I did know about this Miranda play, the great theater of the world. Então, eu estou ciente dessa peça aí do Calderón, o grande teatro do mundo. Calvin calls the world the theater of God's glory. Calvino chama o mundo o teatro da glória de Deus. And there are biblical references. E há passagens bíblicas. 1 Corinthians 4, 1 Coríntios 4, Paul is talking about apostles exhibited before the world. Paulo fala dos apóstolos sendo exibidos, sendo mostrados como diante do povo, And he uses the Greek term theatron, e usa esse termo theatron, from which we get our word theater. da onde vem a origem da nossa palavra teatro. So not only is the world the theater of God's glory, Não somente o mundo é o teatro da glória de Deus, but followers of Christ Mas are the theater of the gospel. mas seguidores de Jesus Cristo são o teatro do evangelho. The other reason I like drama Outro motivo pelo qual eu gosto do termo drama is because we mustn't short circuit our theology and leave it only with ideas. é que não devemos dar um curto-circuito em nossa teologia e deixá-la simplesmente ou somente com ideias. Christianity is not a system of ideas. Cristianismo não é um sistema de ideias. As I mentioned in Acts 9, Christians are identified as the way. Como falei em Atos 9, os cristãos são identificados como as pessoas do caminho. But the main answer is drama has to do with what happens in the world, a doing. Mas o motivo principal é que drama, vem de dramatização, é o que acontece no mundo, é as ações das pessoas. And the gospel is dramatic because it concerns God's doing. E o evangelho é dramático, ele é drama, porque ele concerne o que Deus está fazendo. His speaking, his acting, Sua fala, o que ele fala, o que ele faz, and then Jesus' death and resurrection. e depois a morte e a ressurreição de Jesus. This is dramatic. Isso é um drama, isso é dramático. So theology is not simply about ideas. Logo, teologia não se trata só de ideias. It's about the most important things happening in our world. Trata-se das coisas mais importantes acontecendo em nosso mundo. A gente tem tempo para mais uma última pergunta antes da gente encerrar o nosso painel. E essa última pergunta ela tem a ver com aqueles que estudam hermenêutica bíblica e ao mesmo tempo
sofrem esse desafio de relacionar com as teorias hermenêuticas que existem hoje, ou teorias de significado, né? Teorias do agir comunicativo, outros, o estruturalismo. O que o senhor aconselharia a estes que estudam a hermenêutica bíblica e têm que lidar com as questões relacionadas a essas teorias, que podem ajudar e podem contribuir na interpretação bíblica, ou às vezes não? Então, como o senhor poderia aconselhar em termos de orientação? Again, very good question. People do study the interpretation of text, and we call that general hermeneutics. Então, as pessoas estudam a interpretação geral de texto, que a gente chama de interpretação geral. And in one sense, the Bible is like other texts. E, num certo sentido, a Bíblia é como qualquer outro texto. It has words and grammar. Ela tem palavras, tem gramática. And we need to understand those words in their context. Precisamos entender as palavras em seu contexto. And how the grammatical rules work. E como as regras de gramática funcionam. But there are many theories of hermeneutics out there. Mas há muitas teorias de hermenêutica aí no pedaço. I think a method of interpretation método de interpretação is essentially an insight into the text that becomes a procedure. É uma percepção do texto que ele determina um procedimento, uma linha de ação a seguir. So a method of hermeneutics is a way of looking at the text. O método de hermenêutica é uma maneira de se olhar para o texto. And it may help us see something that's there. E pode nos ajudar a ver algo que está lá. I'm not sure that any one method alone não tenho certeza que único método allows us to see everything that's in the text. Nos ajuda a enxergar tudo que está no texto. So I use many methods. Então, eu pessoalmente uso muitos métodos. And in addition, the Bible is unlike any other book. E além disso, a Bíblia é diferente de qualquer outro livro. No other book has been authored by God. Nenhum outro livro tem autoria divina. No other book has Jesus Christ as its center. Nenhum outro livro tem Jesus como centro. And so there are some special things we need to look for. Então, há elementos importantes que nós precisamos tentar encontrar. That secular interpretive methods don't care about. Que métodos de interpretação seculares simplesmente não dão bola. The text is authoritative. O texto está imbuído de autoridade. Our interpretations are not. Nossas interpretações não são. So the most important thing we have to remember então, o mais importante que precisamos lembrar is that every method is a servant of the text. Que cada método é servo do texto. Not its master. Não é o senhor do texto, ele não manda no texto. But I have seen interpretive methods mas tenho visto métodos de interpretação that lead not to what I would call understanding, que conduzem não a o que eu chamo de entendimento ou entender o texto, but overstanding. Mas agora complicou. Mas entender além do texto, né? Então, under é debaixo e over é por cima do texto. Então, é um jogo de palavras que vocês me desculpem, né? Desculpem ele. Né? We have to be careful. Precisamos tomar cuidado. Not to read our own agendas and interests into the text. De não ler nossas próprias agendas, nossos próprios interesses para dentro do texto. Some methods encourage us to do that. Alguns métodos nos incentivam a fazê-lo. But as I said, we need many methods. Como disse, precisamos de muitos métodos. To have the fullest grasp of the meaning God wants us to have. Para ter um entendimento mais amplo do que Deus quer que a gente capte do texto. Dr. Vanhooser, muito obrigado. Fomos muito abençoados pelas considerações que o senhor fez hoje. Por favor, vamos agradecê-lo mais uma vez. Muito obrigado.